Bom dia a todos. A região Nordeste é formada por os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e ocupa uma área correspondente a 18,23% do território brasileiro. Então, começamos a nossa revisão da região Nordeste falando sobre a questão dos estados, a quantidade de estados que compõem a região Nordeste. Agora, o relevo é formado por planaltos que comportam um conjunto de serras e chapadas por depressões, onde predominam colinas amplas e baixas, e por planícies costeiras, caracterizadas por formações essencialmente planas. No Planalto da Borborema e nas Chapadas Diamantina e do Araripe, situam-se os pontos mais elevados do Nordeste, com mais de 1.000 metros de altitude. As depressões Sertaneja e do São Francisco possuem altitudes inferiores a 500 metros. Ao longo da extensa planície litorânea, predominam altitudes inferiores a 100 metros. Clima. No Nordeste, predomina o clima tropical típico. A estação seca ocorre entre os meses de maio a setembro, durante o inverno. Porém, esse tipo de clima apresenta variações, duas das quais estão presentes no espaço nordestino: o tropical litorâneo e o tropical semiárido. Fatores responsáveis pelo baixo volume de chuvas no interior da região Nordeste. Primeiro, o principal fator é a circulação atmosférica, que na região é influenciada pelos deslocamentos da zona de convergência intertropical. E o outro fator é a escala local, onde está relacionada a presença do Planalto da Borborema, que funciona como barreira natural às massas de ar, carregadas da umidade que chegam ao Oceano Atlântico. A vegetação. O relevo da região Nordeste apresenta formas variadas que, associadas aos tipos climáticos e aos solos da região, resultam na ocorrência das seguintes formações vegetais: floresta amazônica, mata atlântica, caatinga, cerrado e vegetação litorânea. O sertão nordestino é a área de ocorrência do clima tropical semiárido e de predominância da caatinga, denominada Sertão Nordestino ou Nordeste Seco. Projetos governamentais para o desenvolvimento do Nordeste Seco buscam amenizar os efeitos negativos das longas estiagens para a população. Hidrografia. A escassez de chuvas no interior do Nordeste tem consequências na hidrografia da região. No Nordeste, predominam rios intermitentes, ou seja, rios cujo curso de água não é contínuo, mas periódico. Isso significa que seu leito seca durante determinada época do ano. Destacam-se no território nordestino as bacias hidrográficas dos rios Parnaíba e São Francisco, ambos perenes, isto é, rios que não secam e fluem durante todo o ano. O Rio São Francisco apresenta o maior volume de águas e é o mais importante rio da região. É perene graças à localização de suas principais nascentes na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Usos: pesca, agricultura, produção de energia elétrica, transporte de cargas e projetos de irrigação. O Nordeste é a área de colonização mais antiga do território brasileiro. O passado colonial deixou marcas do espaço nordestino que se revelam em suas diferentes paisagens. Colonização portuguesa ocorreu no litoral, com fundação de vilas que mais tarde deram origem às cidades. Economia canavieira e formação dos latifúndios, criação de gado e ocupação de áreas do interior do Nordeste. Nas últimas décadas, a economia nordestina apresentou crescimento de todos os setores, acompanhando o desenvolvimento econômico brasileiro. A industrialização se concentra nas áreas próximas aos capitais,
que se tornam cada vez mais atrativas, refletindo no aumento da população e da taxa de urbanização. As atividades econômicas do Nordeste. O Parque Industrial do Nordeste modernizou e diversificou-se com a instalação de fábricas de automóveis e motos, refinarias, estaleiros e siderúrgicas. A modernização na agricultura também ocorreu e hoje a região conta com importantes áreas de produção agrícola irrigada. As regiões metropolitanas de São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador concentram atividades de serviços e do comércio. O turismo e os serviços a ele relacionados, como hotelaria, alimentação e transporte, são importantes, pois dinamizam a economia da região. Destaques: patrimônio histórico, atrativos naturais e manifestações culturais como o Carnaval. As áreas de dinamismo econômicos. O litoral é a área mais industrializada do Nordeste, com maior infraestrutura e diversidade de serviços e comércio, abrigando importantes complexos industriais, exploração de petróleo e fabricação de automóveis. O interior nordestino vem se destacando na produção agropecuária. A implantação de sistemas de irrigação tem possibilitado a expansão da agricultura comercial, mesmo em áreas de clima tropical semiárido. Com as transformações econômicas que proporcionaram maior dinamismo, a região Nordeste foi necessário investir em infraestrutura dos sistemas de transporte. Hidrovia, ampliação do trecho de navegação do Rio São Francisco. Rodovia, ampliação de rede rodoviária no interior da região. E ferrovia, implantação do projeto da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que prevê conectar o Porto de Ilhéus, na Bahia, a Figueirópolis, em Tocantins. Os indicadores socioeconômicos. Historicamente, o Brasil registra grandes desigualdades e o Norte e o Nordeste são as regiões que apresentam os piores índices socioeconômicos do país. No entanto, essa realidade vem passando por algumas transformações desde a década de 2000, em virtude de políticas de redistribuição de renda que visam reduzir a miséria e a desigualdade social do território brasileiro. Em 2000, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil no Nordeste era de 45,2%. Em 2018, havia diminuído para 15,3%. A região Nordeste, ela também apresentou variações acima da média nacional em outros indicadores socioeconômicos, como o aumento do rendimento domiciliar. Agora, as subdivisões do Nordeste. A região Nordeste pode ser dividida em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Zona da Mata. A faixa litorânea do Nordeste brasileiro, que compreende os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia, é denominado de Zona da Mata, porque originalmente era recoberta pela Mata Atlântica. Cidades da Zona da Mata. As maiores cidades da região Nordeste estão concentradas na Zona da Mata: Salvador e Recife. Economia da Zona da Mata. Área produtora de açúcar, de cana-de-açúcar. Zona da Mata Cacaueira e polos econômicos com o declínio do açúcar e do cacau foram feitos investimentos em infraestrutura para desenvolver atividades voltadas à agropecuária, à indústria e à celulose. Agreste. O Agreste nordestino constituiu uma faixa de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Abrange os seguintes estados: Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Cidades do Agreste. O povoamento do Agreste está relacionado com a expansão das plantações de cana-de-açúcar na Zona da Mata. As principais cidades do Agreste oferecem comércio e serviços diversificados,
que atendem a população de outras sub-regiões. Na 4 núcleos urbanos importantes. Arapiraca, no Alagoas, Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, em Pernambuco e Feira de Santana, na Bahia. Predominam as pequenas propriedades policultoras, nas quais são cultivados vários produtos como feijão, milho, mandioca, café, algodão, agave e banana. Pecuária leiteira e produção de derivados do leite, indústria de doces, sucos, móveis, calçados e têxteis, comércio e feiras livres. Tá? Inclusive o algodão, que tem uma importância muito grande nessa região. Sertão. O sertão corresponde a uma faixa de terras no interior da região Nordeste, que corta todos os estados nordestinos de norte a sul, exceto o Maranhão. Nessa sub-região, é comum a ocorrência de um período longo de estiagem, que se revela no aspecto seco da vegetação. Entre abril e maio, há um período de concentração de chuvas, quando a vegetação se torna verdejante, mudando a fisionomia da paisagem. Além da aridez natural, característica do semiárido, há processos de desertificação produzidos pela intensa exploração de determinadas áreas que resultam na degradação de solos, dos recursos hídricos e da vegetação. A economia no sertão, de maioria de população rural, vive da agricultura e da pecuária de subsistência. No interior do sertão, existem áreas situadas nos sopés da serra e das zonas de transbordamento de rios, que são úmidas e florestadas, com solos férteis, os chamados brejos. Nas várzeas dos rios, há terrenos planos e encharcados, para onde são carregados da época chuvosa materiais decompostos que formam no solo uma camada mais espessa e úmida, propícia à agricultura, que é exatamente a fruticultura irrigada. A transposição das águas do São Francisco, no semiárido nordestino, que sofre com as frequentes secas. Um grande projeto prevê a transposições da água do Rio São Francisco para abastecer os rios intermitentes das bacias hidrográficas do Nordeste setentrional. A indústria da seca, que durante décadas verbas governamentais foram usadas indevidamente para promover benfeitorias nas terras de grandes proprietários ou desviadas por governantes, em vez de serem investidas em medidas para resolver o problema. Essa situação caracteriza a indústria da seca. Já o meio norte, que corresponde à faixa situada a oeste da região Nordeste, abrangendo os estados do Maranhão e a maior parte no estado do Piauí. Nessa área de transição entre Caatinga e a floresta amazônica, encontra-se a mata de cocais, que se caracteriza por uma vegetação mais densa, constituída de palmeiras e coqueiros, rica em frutos oleaginosos. A economia no meio norte, na área de ocorrência da mata de cocais, uma delas é a coleta do coco do babaçu e do palmito, além da extração da cera da carnaúba. No meio norte, destacam-se também a criação de gado, a produção de algodão, arroz e, mais recentemente, o cultivo da soja. Obrigado, um bom teste para vocês.